Olá, tudo bem? Com que se parece o material pré-escolar baseado no método de Singapura? Hoje eu quero mostrar para vocês o material pré-escolar que eu fiz de matemática para crianças de 5 a 6 anos de idade. Vou mostrá-lo página a página, comentar a sequência, os capítulos, as ilustrações. E para começar, é importante explicar que o método pré-escolar do método de Singapura é bastante rico e ele avança de uma forma bastante natural, desde uma abordagem puramente qualitativa, de exercícios lógicos sem números, para um trabalho quantitativo, para um trabalho com números. E esse material, para crianças de 5 a 6 anos de idade, ele está ali mais ou menos no estágio intermediário dessa passagem do trabalho qualitativo para o quantitativo. E eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Então vamos à apostila. Então esse é o livro. Ele foi todo ilustrado à mão. Eu vou contar para vocês mais detalhes disso. Então aqui nós temos um índice, tá? Esse material ele é composto por uma breve introdução, primeira dezena, ordem, formas, padrões, senso numérico e números ligados. E nós temos aqui algum material extra para recortar, trabalhar a parte, tá bom? Então aqui na breve introdução, gente, eu explico onde esse material se encaixa num programa pré-escolar completo, tá? Por quê? Porque um programa pré-escolar completo do método de Singapura exigiria 4 livros. Um livro 3 a 4 anos, um 4 a 5, um 5 a 6 anos A, que é esse material, tá bom? E um 5 a 6 anos B. Qual a diferença do A para o B? O A trabalha até o número 10, o B até o número 100, tá? Então é o mesmo trabalho, só que a gente vai até o 100. Aqui eu também explico que esse material ele tem um trabalho oral, tá? O trabalho oral daqui não pertence ao método de Singapura, mas foi resgatado de materiais clássicos de ensino do século XVII, século XVIII. Era como o ensino era feito, tá bom? Também, gente, eu explico aqui que esse livro foi todo ilustrado à mão, numa tentativa da gente resgatar e oferecer para vocês um livro repleto de boas e belas atividades, tá bom? Na verdade, essa preocupação com a apreciação artística, com a beleza, ela é muito importante na primeira infância. Nós temos um caderno de orientações aos pais e professores, né? É um caderno breve, tá? Fácil de ler e tudo o que é necessário você conhecer para aplicar esse material se encontra aqui, tá? Então, os objetivos de aprendizagem. Nós temos daí, situando-se, eu explico aqui que esse livro seria um quarto, né, do trabalho pré-escolar completo, onde ele se situa. Nós temos aqui uma sugestão de frequência de trabalho, então 3 vezes por semana, de 15 a 20 minutos por dia. A teoria CPA, que é a base de tudo, do trabalho pré-escolar e do trabalho de ensino fundamental. Manipuláveis sugeridos. Nós temos aí comentários a cada um dos capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, nós temos sugestões de atividades para você fazer com a criança, com as crianças. Nós temos um capítulo aqui de números ligados, que é muito importante que se leia para compreender bem como se aplica, tá? E a sugestão de uso desse material é a seguinte: você pode, num dos dias da semana, trabalhar o material e no outro, uma atividade à parte, sem um livro-texto. Ou você pode, num dia, trabalhar o material, no outro dia, trabalhar o trabalho oral, por exemplo, tá bom? Então, aqui começando a primeira dezena, o primeiro exercício é um exercício de apreciação, né? Observe e conte. Quando a gente observa o método de Singapura, ele começa assim, tá? A criança ela é instruída a observar e falar, tá? Aqui nós temos algo mais completo, porque nós temos um padrão de repetição, de tal forma que nós temos toda a primeira dezena aqui, né? Então nós temos uma garça, nós temos 2 canoas, 3 crianças, etc. Então, esse exercício especificamente a gente também tirou de um material clássico, tá, do século XVIII, salvo engano. Eles tinham bastante desse tipo de exercício de apreciação para se trabalhar com a criança. E o método de Singapura, ele faz isso, mas na minha opinião ele faz de uma forma que deixa a desejar. Por quê? Porque ele não trabalha com a primeira dezena completa, como está aqui, e as ilustrações não são muito bonitas, tá? Essa é a minha opinião. Então aqui a gente trouxe a origem, né? Porque o método de Singapura busca isso desses métodos clássicos, mas ele traz com alguma imperfeição. E a gente tentou trazer da melhor forma possível esse tipo de exercício. Contagem,
Até 5. Reparem que aqui nós temos um trabalho oral, o prepare-se, tá? Então, a criança ela pode tanto concluir aqui a contagem, e aí prepare-se, né? Então a criança deve se levantar, ficar de pé e responder algumas perguntas, né? Por exemplo, levante uma mão, quantas bocas você tem, mostre um dedo. É um trabalho numérico, tá? Primeiro a gente vai trabalhar o 1, depois o 2, depois o 3, para associar o número ali à quantidade. O pai ou o professor, ele pode tanto fazer essa atividade com a criança, principalmente se a criança for menor, e em seguida já fazer o trabalho oral, ou se a criança estiver indo bem, se ela for um pouco maior, pode sim deixar a criança seguir pela apostila, tá? E no momento posterior, tá? No próximo dia de matemática, ou então no momento de brincadeira à tarde, pode ser cobrado o trabalho oral. E esse trabalho oral ele pode ser repetido, tá? Então aqui nós temos mais contagem, trabalho oral, contagem e percepção visual, mais contagem e percepção visual, comparação de conjuntos. Nós entramos aqui em ordem, então, tá? Ordem numérica, associar os números às quantidades, qual número vem antes, qual número vem depois, sequências, formas, tá? Então, esse primeiro exercício aqui, por exemplo, a criança tem que observar a forma, né, e desenhar e pintar 2 vezes cada uma delas, o triângulo, o quadrado, o retângulo e o círculo. Formas. Pintar formas fechadas, contar lados, contar vértices. Padrões. Então, qual é a próxima figura geométrica segundo o padrão? Aqui a criança, além de completar com um número, também tem que desenhar. Próxima figura, segundo o padrão. Aqui nós temos tanto sequências de 1 em 1, né? Quantos cachorros? 1, 2, 3, etc. Quanto olhos, né? Então nós temos 2 olhos, 4 olhos, 6 olhos de cachorros. Assim por diante. Senso numérico. Então o senso numérico ele precede o trabalho numérico puro ali de somas, tá? Antes da gente entrar nos números ligados, né, a gente geralmente tem esse senso numérico. Então, qual conjunto tem mais, qual conjunto tem menos, tá? Então, aqui no caso, né, nós temos mais cenouras do que coelhos. A criança, se a criança ela ainda não consegue identificar aqui, né, por exemplo, o que nós temos mais, cavalos ou cenouras? Essa atividade poderia ser impressa à parte, a criança poderia recortar cada um dos objetos e fazer o pareamento, tá? E aí ela perceberia que nós temos aqui no caso mais cenouras, tá? Assim por diante. Esse exercício aqui é o exercício da conservação da quantidade. Então a criança ela deve observar que dado um determinado conjunto com uma quantidade constante, a gente move essa quantidade dentro do conjunto, mas a quantidade total não se altera. Então esse exercício é um exercício para a criança olhar e conversar com o pai, com o professor. Inclusive, a sugestão é que você replique isso, né, com objetos concretos. Então você, por exemplo, poderia à mesa, num prato, colocar ali, por exemplo, 4 azeitonas, né, e aí fazer a criança contar, em seguida mover essas azeitonas pelo prato e pedir para ela novamente dizer a quantidade. Esse é um exercício mais tradicional de conservação de quantidade. E aqui nós adentramos então nos números ligados. Os números ligados, a explicação mais detalhada está no caderno de orientações, e eu também fiz um vídeo chamado Método de Soma de Singapura, mostrando como os números ligados eles trabalham com associação, né? A gente levar os animais, aqui no caso, aos locais, e como esse trabalho lógico ele avança, né? Ele desemboca num trabalho numérico e por fim um trabalho abstrato puro de somas, tá? Então aqui a orientação aqui nós temos um observa e fala, né? A ideia é contar uma história para a criança, né? Então nós temos 5 gatos, né? Sempre contando, 1, 2, 3, 4, 5 gatos, 1, 2, 3 estão em cima do muro, 1, 2 estão embaixo, de tal forma que 2 e 3 fazem 5, ou 2 mais 3 fazem 5, ou 2 com 3 fazem 5, né? E assim fazer com que a criança repare nessas quantidades. A gente começa sempre os números ligados até 5, tá? Aqui a criança vai ter que preencher os números ligados, né? Então quantos animais nós tínhamos, quantos foram para a floresta e quantos foram para o mar, né? Então tem uma história, né, que esses animais eles devem ir para um dos 2 locais. A criança vai treinar isso algumas vezes,
depois dela ter treinado e ter feito aqui os seus próprios estabelecidos critérios, né, passado por um desafio, isso avança até que a gente chega no 6. Tá? Então, para mais informações, gente, desse trabalho aqui de números ligados, veja o meu vídeo chamado Método de Soma. Como ensinar soma às crianças pequenas. Então aqui nós temos mais um trabalho de números ligados, né? A criança vai observar a cena, né? E ela tem que entender, né? Ela tem que estabelecer uma relação entre a cena e esse padrão de decomposição numérica dos números ligados, né? 6, 4 e 2. Por quê? O que o 6, o 4 e o 2 tem a ver com a história? Então você pode até contar uma história aqui para a criança, né? Você pode contar aqui, por exemplo, né? Uma história qualquer, inventando, seria: a mamãe pata tem 5 filhinhos, né? 5 patinhos, né? O A, o E, o I, o O e o U. E aí um dia ela falou: vamos nadar, vamos no lago, né? E aí o patinho A, E e o I ficaram muito animados, mas o patinho O falou: puxa, mamãe, a água está muito gelada. Aí a mamãe fica brava com ele, né? E o patinho U também: ah, mamãe, eu tô com preguiça. Aí a mamãe pata coloca eles de castigo e eles não entram no lago, né? Então nós temos 4 patos no lago e 2 de fora. O O e o U ficaram de fora. E assim, né, a criança se diverte, a criança conta também junto com a gente, tá? A criança logo em seguida deve preencher aqui, né, 4 e 2 fazem 6. Ela vai seguir nesse trabalho, tem que desenhar, aqui é um trabalho de desenhar as partes faltantes, tá? Mais um desafio. Depois do 6 vem o 7, tá? Que nós temos uma família, pai, mãe e 5 filhos. E aqui entra a soma, gente, tá bom? Então 7, 2 pais e 5 filhos. 2 e 5 fazem 7, 2 mais 5 é igual a 7. Aqui nós temos daí alguns outros exercícios. Isso avança até aqui, ó, um princípio já de subtração, tá? Essa primeira subtração é uma subtração por retirada, né? Então nós temos 4 picolés e sai 1. Quantos sobram? Aqui é a mesma coisa com maçãs. Aí do 7 a gente vai para o 8. Aqui nós temos uma maçã, uma árvore, né? Uma macieira. Vocês reparem que aqui nós temos 8 maçãs na macieira. 4 delas estão íntegras e 4 foram mordidas por um passarinho, né? Então existe um critério aqui de separação. Nós temos subtração. Nós temos aqui o 9, tá? Decomposição numérica do 9. Isso avança. Mais 9. Até o 10, tá bom, gente? Então aqui o trabalho do 10 será o mesmo. Esse é o treino com números ligados, soma e subtração. Até um trabalho de pura soma. E os extras, que eu mencionei no início, para você trabalhar, né, o todo e as partes, tá? Então você pode imprimir isso numa folha parte e colocar objetos e movê-los, tá? Então nós temos aqui, até vou pegar um exemplo aqui, ó, para mostrar para vocês. Aqui tá fácil para pegar. Então, por exemplo, nós temos 3 carrinhos, tá? Como nós poderíamos separá-los, né? Poderíamos usar o critério da cor aqui, né? Então nós temos 2 que possuem aqui uma cor branca majoritária, né? E um outro que não possui, tá bom? Esse tipo de trabalho pode ser feito com as crianças. Aqui nós temos ele em formato circular. E aqui nós temos o chamado time frame, tá? Esse espacinho é exato para caber uma tampinha de garrafa. Então você pode usar ele sempre para trabalhar os números ligados, tá bom? A orientação, inclusive, é que você use esse tipo de material. E como você usa ele? Usa ele da seguinte forma. Se nós estivermos trabalhando, por exemplo, com o número 10, o 10, nós teremos 10 tampinhas, tá? Ou 10 moedas, 10 botões, você pode adaptar. Só que esse 10 ele vai ser decomposto em 2 números menores. Vamos supor que o 10 ele vai ser decomposto em 5 e 5. Então o que seria interessante? Seria você ter 10 tampinhas, né? Mas 5 de uma cor e 5
dê outra para a criança identificar. Retornando aqui, tivemos um acidente com a câmera. Então, 10 tampinhas, tá? Nós temos 5 de uma cor e 5 de outra, de tal forma que 10 é 5 mais 5, de uma forma visual. Além disso, o que nós temos? Esse material ele acompanha, além de a apostila principal, o livro principal, que tem 115 páginas, e o caderno de orientações, que tem 15 páginas, um caderno de prática extra. Esse caderno de prática extra tem exercícios para a criança praticar, para ela brincar. As crianças geralmente gostam bastante disso. Então, essas atividades também elas têm belos desenhos, as crianças se divertem fazendo esse tipo de atividade, tá bom? Então, é isso. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o material. Se restaram dúvidas, por favor, escreva aqui nos comentários. Eu faço questão de responder, vou ficar bastante feliz em responder. Por favor, se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Eu te agradeço muito por ter assistido o vídeo até aqui, até agora. Um grande abraço e até a próxima.